Olá, meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? E nessa quarentena, vamos continuar estudando, fazendo correções, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da rotina de estudos, né, que eu enviei, que foi da SEC, né? E vamos então trabalhar um pouquinho, tirar para não ficarmos tão atrasados assim, tá bom? E ao mesmo tempo manter um pouco a rotina para que as coisas não mudem tanto, já que está sendo muito complicado para todos, né? Então vamos lá? Olha só, a atividade foi do dia 2/4, tá? Vocês realizaram um planejamento individual, né? Isso, como diz aqui, de estudos, com a definição de estratégias, objetivando a realização de questões em língua inglesa. Com isso, vocês fizeram um apanhado geral de 2009 até 2019. Selecionaram as questões de inglês que aparecem nessas respectivas provas, né? Construíram um caderno específico, né, com as questões de língua inglesa. E vocês podem utilizar a criatividade para guardar esse material, manter como portfólio, uma página na internet, né, que seria um material para vocês, tá? Dentre esse material, eu pedi a vocês que nós trabalhássemos com a de 2018 hoje, né? Hoje na correção. Vocês fizeram todas essas, fizeram todo o apanhado, né? Elaborar um caderno de questões do Enem para a língua inglesa, fortalecendo bastante essa investigação e autonomia de vocês, certo? Além disso, foi pedido que compartilhassem a sua produção, né? Ou criassem um documento compartilhando pela internet. Vou deixar também disponível na sala online, mas vocês têm acesso a esse material. E segundo o texto, pede para que vocês façam hashtag educação, Bahia e tal. Eu não recebi nenhuma hashtag, não vi o material, se alguém fez essa sala, tá? Então, assim, por enquanto eu estou avaliando o que chega na sala online do Classroom que estamos utilizando, certo? Então, voltando à prova do Enem de 2018, né? Temos o primeiro texto, né? E nesse primeiro texto, eu não coloquei questão porque eu escolhi amarela. Alguns podem ter escolhido uma outra, ou azul, ou cinza, ou rosa. Então, ao invés de fazer a relação, a correção por número da questão, eu resolvi pegar pela questão em si, né? Pelo assunto que é abordado na questão. Nessa primeira, nós temos dois rapazes, né? Conversando, que quando ele tinha o quê? Lembrar que toda vez que formos trabalhar com textos, principalmente Enem, vestibulares em geral, não dá tempo fazer correção geral ou a tradução completa. O que é que fazemos? Vamos trabalhar com as estratégias de leitura, vamos trabalhar com scan, inferência, busca de cognatas, palavras conhecidas. Então, vamos fazer essas buscas para facilitar o trabalho. Então, não adianta dizer, eu não sei nada de inglês. Gente, a gente precisa se virar. E aí, ó, o lápis, vai grifando, vai buscando palavras conhecidas, palavras cognatas, vão fazendo essa relação entre uma palavra e outra. Não sei todas, mas se... Então, vocês vão trabalhando, tá? A pergunta é o seguinte: no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Vocês viram que há uma fala, né? Quando ele tinha 5 anos, todo mundo falava para ele ser a big boy, né? Um grande garoto. Quando ele já tinha 10 anos, né? E todo mundo falava que ele deveria ser mais maduro, né? Poderia ser mais maduro. Now, aí ele fala que agora, né? Dizem que é tempo de começar a ação como adulto, né? Mas antes da graduação, antes de ser graduado, quer dizer, ele acaba tendo que ser preparado antes mesmo do ensino médio. E aí a pergunta, né, com esse histórico, com esse de idades e falando um pouquinho, aí vocês perceberam que está querendo que ele amadureça, a fala é que ele amadureça precocemente, que ele acabe fazendo a graduação antes mesmo do ensino médio segundo.
Infelizmente, a sociedade é assim, ela cobra desse jeito, né? Vamos passar para a próxima. Na próxima, temos aqui a Lava Mine, Creating Showers on Wear for the Homeless, ok? Nesse texto, vocês perceberam que tem a ver com São Francisco, certo? E de acordo com esses números recentes, né, da cidade, vocês estão percebendo que há uma numeração de 4.300 pessoas que estão vivendo onde? Streets, nas ruas, tá? Então, como há essa quantidade de pessoas, né? E há pessoas preocupadas em enfrentar o acesso delas aqui a showers, aos banheiros, a pergunta vem o seguinte: a relação dos vocábulos, né? Shower, bus e homeless no texto refere-se ao quê? Olha, homeless, né? Sem tetos, né? Então, problems de homeless, o problema dos sem-tetos para enfrentar, né? É tão pequeno e ao mesmo tempo não ter acesso a banho, isso é um grande problema, né? Então, São Francisco fez o quê? Na cidade de São Francisco, apenas havia 16 para mais ou menos aproximadamente 16, 20 banheiros, né? Instalados para acomodá-los. E a ideia, e aí a ideia foi justamente usar um banheiro para que, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Então, isso era uma grande, fazer com que houvesse estações de banho para os sem-tetos, né? Olha, a shower stations for the homeless. Então, a grande preocupação era essa, certo? Então, vamos lá. E o bus, por quê? Seriam pequenos banheiros, né? Em áreas que pudessem ser utilizadas de forma que todo mundo tivesse acesso. Então, 2.000 showers a week, são 2.000 banhos, né? Conseguiram com isso providenciar 2.000 banhos por semana, certo? Próximo. Aqui nós temos um texto 1 e o texto 2, né? A free world class education for anyone, anywhere, né? Para qualquer um em qualquer lugar. E o texto 2, né? I did have a problem. Aqui está dizendo que não tem um problema com a Khan Academy site. E aí, dentro desse contexto todo, a pergunta vem o seguinte: com o impacto das tecnologias, né, e ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos, certo? Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de, olha só, I didn't have a problem. Ele está dizendo que não tem problema com esse site ainda, né? Que ele é muito recente para ele. Mas o problema the problem is, é a forma, é a maneira como está sendo promovida. Então, ele está criticando justamente, aí você vem, but true progress true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things, né? Então, nós queremos fazer o melhor, as melhores coisas, né? Então, ele critica justamente a concepção de educação em que se baseia essa organização, que é a Khan Academy, né? Ele fala que não tem muitos problemas, mas a Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing, né? Ele aí começa a colocar um pouquinho essa questão, tá? Vamos lá, então, próximo. Don't write it in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak become mine. Its distortions, its screens. Oh my alone is all half English, half Indian. Funny, perhaps. Is it half
English, okay? But is it honest? It is honest. It is a human. I am a human. It was my joys, my longs, my hopes, né? Aqui nós temos a fala de Kamala Das, né? E a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras, né? Aqui segundo a pergunta, em inglês, apesar dessa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela mostra o quê? Olha só, ela diz que não escreve em inglês, eles dizem, e dizem que não é a sua língua mãe, né? Então vem um problema aqui recorrente com a língua. Ela sabe que demonstra consciência de sua identidade linguística. Ela sabe que apesar de utilizar a língua inglesa, ela a questão de ser indiana tá aqui, ó. Ela é um ser humano, né? It is a human, né? É como um humano, é como eu sou humana, é a voz, né? Então, ela coloca isso como esperança, não é isso? Então, demonstra consciência da sua identidade linguística, ela tem consciência disso, né? Então, quem marcou a letra D tá corretíssimo, tá? Nesse outro texto, né? Aqui tem Is it your opinion, Winston, né? 1984. E aí vem uma conversa, e nessa conversa eu não vou poder ficar lendo aqui todo, vocês já trabalharam, mas aqui diz assim, in memory, very well then, né? Em memória, tudo bem, muito bem. Então, we the Perry, the control of records, and we control memories, then we control the past. Do we not? Né? Então, o que é o romance de 1984, ele descreve justamente os perigos, né, de um Estado totalitário. E a ideia evidenciada nessa passagem é que o controle, né, do Estado se dá por meio de quê? Do poder sobre memórias e registro. Então, aqui tem, né, quando fala assim, ó, das recordações das minhas memórias e o quê? Das memórias humanas, né? E vem todo esse controle, ó, the control, né? Then we control. Então, nós controlamos o passado, não é? E aí, vamos lá, tá? Foi uma correção simples, rápida, lembrando que para trabalhar com língua inglesa, na prova de Enem, vestibulares, vocês têm que buscar pistas, né, cognatas, fazer o trabalho todo de escanear o texto, fazer o esquema, né, inferência, buscar estratégias de leitura, certo? Então, até a próxima e a gente se vê. Um beijão. Kiss, ok?